Olá, eu sou Lari Timóteo, professora de ciências, e a aula de ciências de hoje está muito legal, porque hoje nós vamos visitar um museu muito diferente, o Museu da Manhã. A equipe de ciências foi lá para mostrar para vocês o espaço desse museu, conversar com o pessoal do museu para saber como eles trabalham, qual é a proposta do museu. E a gente trouxe isso tudo para vocês. Acompanhe aí. Estou aqui na Praça Mauá, em frente ao Museu da Manhã, com a professora Girlaine Silva e a professora Vanessa Santana, porque a gente vai te levar para conhecer esse museu que é para lá de especial. Esse é um museu que nos leva a pensar em nós e a nossa relação com a Terra. Como será o amanhã? Como será o amanhã? Responda quem puder. O Museu da Manhã é um ambiente de ideias, explorações, questionamentos a respeito do amanhã. Como queremos o nosso amanhã? Não o amanhã como uma data, um lugar, mas o amanhã como uma construção coletiva. Construção do que nós queremos para nós e do que nós esperamos para o nosso planeta. Para nos acompanhar por essa expedição ao Museu da Manhã, a gente trouxe uma convidada muito especial. E essa convidada vai se apresentar para vocês e explicar um pouquinho para a gente por que Museu da Manhã. Tá bom, meu nome é Érica Lima, eu faço parte do educativo do Museu da Manhã. Então, quando a gente vai pensar por que esse nome Museu da Manhã, acho que é interessante a gente pensar um pouco no que isso repercute para as pessoas, né? É muito comum que os visitantes, quando chegam até o Museu da Manhã, se deparam com essa estrutura, essa arquitetura que é muito chamativa, eles associem com o futuro, né? E algumas pessoas perguntam por que Museu do Amanhã e não Museu do Futuro, né? E aí tem uma questão de como a gente marca a temporalidade. Por alguma razão, a gente tende a entender futuro como algo mais distante. Tem até um dito popular que diz, né? O futuro a Deus pertence. E de alguma forma parece que o futuro não está nas nossas mãos. Ele está embalado com uma fitazinha de presente, esperando a gente chegar. Quando a gente traz Museu do Amanhã, e na verdade o certo era falar Museu dos Amanhãs, porque a gente traz a ideia do amanhã para proximidade, a ideia de construção e de que são múltiplos, assim, né? A cada decisão que a gente toma, a gente está construindo uma possibilidade de amanhã. Então, o Museu do Amanhã vem do entendimento de que o que a gente vai encontrar depende das nossas atitudes do hoje. Por isso eu falo amanhãs, assim. A cada visitante que a gente recebe, a gente tem uma pretensão de amanhã, um caminhar de amanhã. E no final das contas, o amanhã nunca chega, né? A gente só tem o hoje. Então a gente está construindo não necessariamente o meu amanhã ou o seu amanhã, mas o amanhã de outras pessoas que talvez a gente nunca conheça. Érica, qual o objetivo do Museu da Manhã? Como que a gente consegue perceber tudo isso? E eu também queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre a estrutura aqui do museu. O que a gente vai encontrar nesse museu? Então, a exposição principal do museu é dividida em 5 grandes áreas: Cosmos, Terra, Antropoceno, Amanhãs e Nós. Cada uma dessas áreas trazem questões para a gente investigar, e são questões simples, assim, questões que só atravessam a história da humanidade. Por exemplo, Cosmos, de onde nós viemos, assim. É difícil chegar no consenso, mas o Museu da Manhã, que é muito associado ao futuro, ele começa fazendo a gente olhar para trás. Então, o Museu da Manhã, ele vem de uma linha diferente de museus, onde ele convoca o visitante para ser protagonista e para construir uma história. Se você me perguntar qual é o objetivo do Museu da Manhã, eu vou te dizer que eu tenho muita dificuldade de te colocar um objetivo final para isso. Mas eu entendo que o Museu da Manhã, ele é construído, o principal acervo dele são de cada um desses amanhãs que cada visitante consegue projetar visitando esse museu e consegue se questionar, porque é um museu que te coloca como protagonista e te convoca a reflexão. Pensar de onde viemos, quem somos, onde estamos, para onde vamos, para a pergunta mais importante, na minha opinião, que é como queremos ir. Eu posso não ter consenso para nada do que veio antes, de onde viemos, quem nós somos, onde nós estamos, porque de fato não há um consenso. Estamos em lugares muito distintos. Mas como queremos ir
é inevitável que a minha resposta não te afete. Eu não tenho como fugir disso. Então, acho que ao longo da narrativa, o museu convida as pessoas a pensarem os seus dois pilares básicos e fundamentais, que é a convivência, ou seja, pensar como a gente se relaciona, não só quanto espécie, mas quanto seres que habitam o mesmo planeta. Então, como eu me relaciono com os vegetais, com o oceano, com as plantas, com os animais, com as pessoas. E a sustentabilidade, que talvez seja a principal chave quando a gente pensa no Museu do Amanhã. Mas é impossível pensar no planeta se eu não consigo pensar nos meus pares. Em algo tão parecido comigo eu não consigo pensar. Então, ao longo da visita, a gente é convocado a pensar de que maneira responder de onde viemos me coloca nesse local de convivência e sustentabilidade. Assim como quem somos, onde estamos, para onde vamos. Para você que ficou interessado, o museu abre de terça a domingo. E na terça, gente, é grátis para todo mundo. Tá? Então você não pode perder essa oportunidade. O Museu do Amanhã tem atividades internas e externas também. Então, se você quer saber a agenda, é só você entrar no site, que lá tem todas as informações. A gente disponibilizou aqui, ó, esse QR Code, que você, só de apontar o seu celular, você vai direto para o site do museu, tá? Agora, vamos continuar com a nossa aula. Vai daí, professora Vanessa. Nós estamos aqui no segundo andar do Museu da Manhã para conhecer essa exposição maravilhosa. Vamos ver mais um pouquinho? Pois é, pessoal, nós já estamos encerrando a nossa visita ao Museu do Amanhã e você já deve ter percebido que o museu é autossuficiente. E a gente observa isso pela captação da água, pelo reaproveitamento de água da Baía da Guanabara e também pela captação de luz solar e pela preocupação com a sustentabilidade. E a gente já vai ficando por aqui, mas não sem antes deixar o convite para você vir conhecer essa belezura pessoalmente. Até a próxima! Gostaram dessa visita? Viu como é lindo o espaço? E vocês percebem que o Museu do Amanhã, ele fica dentro de um bioma, né? Ele está perto do bioma oceano, então ele tem essa interação com a Baía de Guanabara, certo? E dentro do bioma Mata Atlântica, certo? Lembra dos biomas? O Brasil ele tem 6 biomas. Vocês lembram disso? O Pantanal, a Amazônia, a Mata Atlântica, Pampas, Cerrado e Caatinga, né? Lembrando que a Caatinga é o bioma que é exclusivamente brasileiro. Lembram disso? A Mata Atlântica também. Então, os biomas têm várias características. E quando a gente fala de bioma, gente, a gente está sempre lembrando do ponto da preservação. Como é importante preservar os biomas, né? É sempre bom lembrar que dentro do bioma existem culturas, dentro do bioma existem pessoas. Então, quando a gente fala de Mata Atlântica, por exemplo, nós que moramos aqui no Rio de Janeiro, fazemos parte dessa Mata Atlântica. Então, é muito importante preservar. As pessoas que moram lá no norte e que estão dentro da Amazônia fazem parte do bioma Amazônia. E isso é muito importante que a gente lembre. Certo? Mas e aí, professora, como eu posso preservar um bioma? Para preservar, é importante a gente conhecer. E por isso que é muito interessante essa proposta aí do Museu da Manhã. O Museu da Manhã, ele traz para a gente as características dos biomas, mostra para a gente a importância desse bioma através das exposições. E é isso que a gente vai ver agora. Como que é montada uma exposição nesse museu? Para isso, a gente vai ver um making-off da exposição Fruturos, Tempos Amazônicos, que fala das características desse bioma e mostra a beleza e a importância desse bioma. E é isso que a gente vai ver agora. Preste atenção nesse making-off, gente.
Para o Museu da Amanhã falar sobre a Amazônia, que é possivelmente a última grande floresta tropical do mundo, é imprescindível, especialmente nesse momento atual. Porque a gente tem visto o crescimento do desmatamento, né, nos últimos anos. Ao mesmo tempo, cada vez mais a gente sabe sobre a importância dessa floresta, desse bioma, para a manutenção do clima, não só na América do Sul, mas também do planeta. A importância de Fruturos é de aproximar essa floresta amazônica de todo o Brasil, né? Mesmo daqueles que não fazem parte desse território de maneira direta. Fruturos, Tempos Amazônicos é uma exposição que a gente começou a desenvolver em 2017, com a primeira viagem que foi feita na região. E desde lá a gente veio justo buscando entender o quão complexo e ao mesmo tempo o quão maravilhoso é esse bioma e o que ele representa. A gente está falando dos povos tradicionais e das populações originárias. Então, a gente está falando da convivência entre eles e da disseminação de saberes que eles trazem de maneira milenar. Que nesse território, por exemplo, convivem populações indígenas, convivem povos ribeirinhas, povos quilombolas, extrativistas. A gente conversou com diversos profissionais, pesquisadores, elencamos 10 consultores que estão nos auxiliando com o conteúdo dessa exposição nos mais diferentes temas, para que a gente possa mostrar ao mesmo tempo a complexidade desse bioma tão diverso e ao mesmo tempo encantar os visitantes com a potência que a Amazônia representa. É com muito orgulho que o Instituto Cultural Vale se une ao Museu do Amanhã para realizar esta exposição que une experiências de milênios, décadas de vida nesta maior floresta tropical do mundo. Na elaboração do conteúdo, a gente fez uma série de indicações de negócios da floresta para que eles fossem considerados no contexto da exposição. O uso dos recursos naturais que estão na biodiversidade da Amazônia é absolutamente compatível com a preservação da floresta. Nós temos tecnologia para ir fundo e entender mecanismos moleculares que permitem fazer uso desse recurso, mantendo toda a biodiversidade onde ela está. Nós nos atrasamos, nós não tivemos bom senso. E agora o tempo é curto. A cultura é a nossa única chance. A cultura de exigir como indivíduo os direitos climáticos, como cidadão, e impor aos governantes pelo voto ou cobrando no seu bairro, etc. Os impactos das mudanças climáticas são assimétricos. Os mais pobres são muito mais vulneráveis. Mesmo não estando presente nesse território, a gente tem uma influência muito grande sobre ele. Então a gente precisa entender que o que a gente faz, cada um de nós, também influencia na Amazônia e o que acontece na Amazônia influencia no nosso dia a dia. Nós não somos donos do planeta Terra. Nós não somos sequer hóspedes do planeta Terra. Nós somos parte da natureza do planeta. E se o Brasil conseguir salvar a Amazônia, essa mensagem cultural nós estaremos levando ao mundo. Viram, gente? Que lindo essa exposição, que lindo é esse trabalho. Se você quer conhecer o Museu do Amanhã, é só ir até lá, tá? E tenho que lembrar que às terças-feiras a visita ao museu é gratuita para todo mundo pode ir lá, que é de graça, tá? Então isso é muito importante. É muito importante a gente estudar, conhecer os biomas para preservar. Até a próxima aula de ciências e tchau, tchau!